Claro, eu acho que nem o nosso filhinho, o bebê, não vai conseguir. Essa legislação que a gente está preparando, inclusive dá a formulação, porque a indústria acha que atendeu a legislação, e atende, porque a legislação hoje é muito frouxa, colocando aquele rótulo com essa letrinha pequena e com códigos absolutamente indecifráveis para o consumidor comum. Ou alguém sabe o que é ETH3O4? Também não sei. Ninguém sabe, né? Você pode pegar o especialista em qualquer matéria que não vai saber, a não ser aquele código que está lá. Então, veja, a simplificação, por exemplo, da bula de remédios veio através de legislação e melhorou muito. Você tem uma bula hoje que já consegue ser muito mais explicativa para o paciente, que é quem, em última instância, é o consumidor final, tem dúvidas que precisam ser esclarecidas ali no momento da ingestão daquele medicamento. Assim, nos alimentos, essa legislação vai procurar simplificar no rótulo, na forma, inclusive, de apresentar as embalagens, para que a gente tenha, então, uma segurança maior. Porque você tem dois conceitos. Você tem segurança alimentar, que é a quantidade de alimentos ingeridos pela população, ou seja, quando se fala da fome, nós estamos falando de segurança alimentar. Mas quando a gente está falando da qualidade dos alimentos, nós estamos falando de segurança dos alimentos, que é outra coisa completamente diferente. Então, não é porque nós vivemos num país em que a prioridade ainda é a quantidade de alimentos, porque nós estamos aí com uma população obesa por um lado, e por outro lado a gente tem populações sofrendo de restrições na área de alimentos. Pode parecer um preciosismo, a gente está falando aqui na qualidade do alimento, visto que tem esses extremos. Mas não é, porque eu acho que a gente pode evoluir de duas formas. Claro. Né? Que possamos evoluir na segurança alimentar. Não é porque está faltando que a gente vai comer porcaria. Exatamente. Então, eu acho que para que a gente, inclusive, permita que essa falsa impressão de que a pessoa está consumindo um bom alimento, porque muitas vezes a propaganda apresenta esses alimentos de uma maneira muito atrativa. Né? Que também tinha que ser proibido, né? Na realidade, o que a gente tem é que nós sempre vivemos, em nosso país particularmente, com uma dificuldade muito grande e uma preocupação justificada com aquelas pessoas que não tinham condições de ter uma alimentação mínima. E que agora estão tendo acesso a biscoito, doutor. Na verdade, os alimentos mais baratos, eles normalmente são chamados energéticos. São os derivados do amido. São os que são encontrados com maior facilidade, o que faz com que o mercado, pela sua relação de oferta e procura, barateie o preço desses produtos. A mandioca ainda é bem mais barata. E não que a mandioca não seja importante, porque ela está na base da pirâmide alimentar. Então é fundamental. Só que você pode fazer uma dieta e há um certo preconceito de que eu faço dieta, minha alimentação é muito mais cara. Não necessariamente, porque você deve procurar na semana aqueles vegetais, aqueles legumes, aquelas frutas que estão na estação, cujo preço certamente vai estar um pouco mais em conta. Você pode preparar, os peixes variam muito o preço deles, o frango, as aves. Né? É uma questão da pessoa procurar. E voltando àquela velha história, você não precisa necessariamente pagar uma taxa altíssima, se você não tem condições, para se matricular numa academia de ginástica. Você pega o seu tênis, pega o seu calçado apropriado e vai caminhar. Você não precisa ir para a beira da praia, para a beira de uma lagoa. É claro que se você tiver um local agradável onde você possa caminhar, ela vai ser mais prazerosa. Mas você pode caminhar em volta do quarteirão da sua casa, independentemente do lugar que você morar. Eu acho o seguinte, o recado hoje para as pessoas gente, vamos sair das cavernas. Está na hora da gente convidar as pessoas a abandonarem as suas cavernas. Fazer exercício, começar a caminhar e procurar ter uma alimentação que seja equilibrada, que seja saudável, evitando, na medida do possível, o excesso de consumo de produtos industrializados, e aí a gente coloca dentro de uma sacola, Cris, os produtos light, diet, refrigerantes, aqueles que têm muitos conservantes, particularmente os pacientes hipertensos, deveriam ter uma avaliação com o nutricionista para saber o que desses produtos eles poderiam consumir sem maiores riscos para a sua saúde, consultar o clínico para fazer uma avaliação. Eu faço a dieta fulano de tal, a dieta Beltrano. Isso é coisa de moda. Na realidade, essas dietas de modismo, elas estão, obviamente, erradas.
Até porque eu costumo muito dizer na minha prática clínica o seguinte, algumas pessoas têm seus automóveis. Você não vai colocar o combustível trocado, o óleo trocado no motor do seu carro, porque ele vai te dar problema. Agora, a gente tem um cuidado imenso com o nosso automóvel e não olhamos para dentro da nossa própria carcaça. Tem razão. E cada um de nós tem a sua própria genética. O nosso código genético é absolutamente individual. Salvo os raros casos que a gente tem aí de gêmeos idênticos, cada um tem o seu próprio código. Cada um vai ter o seu próprio metabolismo. E metabolismo, gente, é o conjunto de reações celulares que tem como finalidade, não a única, mas a principal, produzir energia. E voltamos ao nosso começo. Se nós não fôssemos capazes de produzir nossa própria energia, a gente nascia morto. Então, na realidade, é fundamental para a nossa vida. Agora, o que é bom para produzir uma energia de melhor qualidade? Cada pessoa tem o seu próprio regime alimentar. Existem alguns critérios que são de uso universal. Eu falei do índice de massa corpórea e me prometi, promessa é dívida aqui com você, né, Cláudio? A gente deve ver o peso que a pessoa está e o momento ideal de você se pesar é pela manhã em jejum, com o mínimo de roupa possível. De preferência, você deve se pesar sempre no mesmo tipo de balança, no mesmo horário, pelo menos uma vez por semana para fazer a monitorização do seu peso. Veja quanto você mede corretamente, multiplica a sua altura por ela própria, a altura ao quadrado. E aí você vai fazer uma divisão. Teu peso, 70 quilos divididos pela tua altura ao quadrado, e vai dar o IMC, o índice de massa corpórea. O índice de massa corpórea, na mulher, o normal é de 19 a 24, no homem é de 20 a 25. Até 27,5, o que a gente tem é sobrepeso. Acima de 27,5 começam os diferentes graus de obesidade, que vai chegar nos casos extremos à chamada obesidade mórbida, quando esse índice de massa corpórea ultrapassa 40 quilos por metro quadrado, isso tanto faz no homem quanto na mulher. É óbvio que à medida que o índice de massa corpórea aumenta, as condições associadas à obesidade vão se tornando mais frequentes. Basta dizer, por exemplo, que o diabetes do tipo 2, que antigamente a gente chamava de adulto, porque ele aparecia numa época mais avançada de nossas vidas, ele é cerca de 90 vezes mais frequente no homem que tem um índice de massa corpórea acima de 35 e cerca de 42 vezes mais frequente na mulher que tem o mesmo índice de massa corpórea acima de 35. Você veja um risco de uma doença que pode provocar cegueira, que pode provocar amputações, que é uma das principais causas de infarto e de acidente vascular cerebral, as duas principais causas de morte acima dos 40 anos em todo o território nacional, são dados do SUS. E, no entanto, as pessoas continuam se alimentando de forma errada, não combatem a resistência insulínica da forma mais inteligente que existe, que não é com remédio, é com atividade física. O que diminui a resistência insulínica é a atividade aeróbica 5 vezes por semana, pelo menos 30 a 40 minutos, caminhar, dançar, nadar, e ser feliz, fazer né? bicicleta. Bom, o ser feliz é o complemento absolutamente indispensável para todos nós. Existe uma coisa chamada índice glicêmico que os alimentos possuem. O que é um índice glicêmico? É a velocidade que o alimento leva para se transformar em glicose. E qual é o principal estímulo que a célula beta tem para produzir insulina? É o aumento da concentração de glicose no sangue. Então, alimentos que têm um elevado índice glicêmico ensinam a célula beta a jogar quantidades imensas de insulina com todos os efeitos maléficos que nós vimos. Então, por exemplo, o carboidrato simples, do açúcar, os derivados da sacarose, os doces, os biscoitos em excesso, certamente vão causar hiperinsulinismo com obesidade consequente. Exato. Então, se você pode, de alguma maneira, trabalhar para que os alimentos, esses normais, você vê, nosso estado hoje é um estado praticamente autossuficiente na produção de hortícolas e frutícolas, ou seja, nosso estado está muito próximo, o cinturão de produção das chamadas folhosas, o FLV, está muito bem dentro do estado do Rio. Então você tem um quantitativo, você tem variedade, você pode acessar isso de maneira barata. Eu vou até dar uma dica aqui no cristinoauro.com.br, tem lá um cantinho do CIMA, é o Sistema de Informações do Mercado Agrícola. Toda semana, a partir da semana que entra agora, nós teremos lá uma informação sobre o que está em alta, o que está em baixo, o que não variou de preço. Então você pode montar a sua feira da semana seguinte, porque eu vou te passar a informação do preço do atacado da semana anterior. Que foi isso que ele falou, né? Isso. Na semana seguinte vai aparecer na feira a informação que eu estou te dando. Ou seja, semana que vem você vai saber se o tomate está em alta, se a cenoura baixou,
Então você monta a sua dieta, você vai abastecer a sua casa de acordo com aquilo na feira, no supermercado, no hortifruti, enfim. Você vai montar a sua dieta de acordo com o custo menor e das quantidades também, porque a fruta madura de época, ela também reúne grandes qualidades porque ela foi amadurecida num processo mais natural. Quando você pega a fruta fora da safra, ela também está ali, né? Vai usar algum processo para ela chegar. Então, tudo isso você vai ter no site também, que vai facilitar a sua vida. Faz bem para a saúde e para o bolso. Claro. Claudinha, eu queria aproveitar para dar algumas dicas que eu acho que são importantes. Então, dê rápido e diga depois suas considerações finais, que a gente está acabando. A consideração final é mais rápida ainda. Mas a alimentação ela tem que ter vegetais folhosos, leguminosos. Nós temos que ter, os feijões são importantes, são fontes de proteína. Temos que ter frutas, temos que ter carne magra, evitar as carnes gordurosas pela alta incidência de gordura saturada. Consumir castanha, moderadamente castanhas, castanha do Pará, castanha do caju, porque elas são ricos em ômega 3, é importante para elevar o bom colesterol. A importância da mastigação, nós engolimos a comida, a gente costuma falar para os nossos filhos, menino, come de boca fechada. Vamos falar, mamãe, menino, come de boca fechada e mastiga devagar. Para ter o prazer da alimentação, fazer com que aquele momento da refeição se prolongue o máximo possível para você retirar o máximo possível do paladar dos alimentos. Beber líquido, água, nada substitui a água. Nos intervalos das refeições, como uma fruta natural. Evite frutas em compotas, evite frutas em conserva, fruta natural e faça como o Cris acabou de falar com a gente. Procure saber no site dele quais são as frutas que estão mais baratas. Você vai fazer uma dieta colorida, uma dieta bonita, uma dieta que te dê prazer à mesa. Quem quiser falar contigo, tem alguma forma? Bom, eu trabalho no Hospital de Servidores do Estado, meu e-mail é silvio com y, sy.provenzano@globo.com. Beleza, muito obrigada, viu? Super esclarecedor, ter um médico competente, né, Cristiano? Você tem beijo para dar? Olha, eu tenho sim. Tem tanta gente que liga, que passa e-mail, enfim, Orkut. Então aqui vai a Michele Caldas, lá de Teresópolis, o José Xavier de Macuco, a Nilda Nunes, também de Macuco, o Neném de São José da Boa Morte, Cachoeiras de Macacu, o Eusébio Dornelas, de Itaperuna, o Elvis do Amaral, em Macaé, o Gilberto Franco, de Macaé. E gostaria também, como sempre, né, de convidar aqui o nosso telespectador para entrar nas nossas redes sociais. Além do site, tem lá também uma dica para o Orkut, para o Twitter, Facebook, e através disso a gente cria aí uma chance de mais informação e de um papo muito esclarecedor em muitos temas. Obrigada, Cristina. Olha quanto beijo eu tenho hoje, gente. Vou correr. O Rubinho, a Carmen Moto, o Décio, o Adão Santos, a Michele, a Aurora, lá de Teresópolis. Obrigada, pessoal dos outros municípios que está escrevendo para a gente. A Zefa, de Niterói, o Michel Martins, de Campos, dos Goitacazes, aos tuiteiros Marco Tavares, Wagner Chagas, Jonatas Tavares, Wanda Marques, Pedro, escritor, todo mundo escrevendo aí no nosso Twitter, no nosso Facebook, no nosso site, ao Dilson Mafeia, ao Portal da Educação, obrigada pela parceria, e ao Portal Viver de Eco, sabia, doutor e Cristino, que estão escrevendo lá de São Paulo para o nosso programa. A gente fica muito lisonjeado pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua escolha, e quer lembrar sempre que o nosso programa é de responsabilidade social, porque quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Até semana que vem, muito obrigada.